tema que é tão relevante para todos nós. Rastreabilidade é um elemento importantíssimo para a gente garantir a segurança no alimento. E nós da Secretaria de Agricultura, e aí vou dizer como servidor da SEAG, como servidor do INCAPé, para a gente é muito importante trabalhar esse tema, porque além de servidor, eu sou também consumidor. Eu também consumo a fruta, a verdura e hortaliça e também, como todos nós, estou sujeito, né, à contaminação e aos riscos decorrentes de um produto que não esteja de acordo com os padrões e os critérios de qualidade. E para a gente, do Sistema SEAG, o tema ele ganha um contorno especial, de especial importância, porque ainda que todos nós estejamos, né, sujeitos e expostos ao risco, né, de um produto produzido fora desses padrões de qualidade, de um produto contaminado, a grande maioria dos dados, das informações, das estatísticas que trazem efeitos nocivos do agrotóxico para a saúde humana, elas acontecem no produtor rural. Então, ainda que nós todos, como consumidores, estejamos sujeitos a esse risco, é na produção rural, é o agricultor, principalmente o agricultor familiar, quem mais está exposto a eles. Então, trabalhar a rastreabilidade, trabalhar todo e qualquer elemento que nos permita garantir melhor qualidade de vida e menor risco para os nossos agricultores, que é quem coloca alimento e quem coloca comida na nossa mesa, é fundamental, é especialmente importante para a gente do Sistema SEAG. Mas antes de eu iniciar, eu queria aqui fazer dar os meus parabéns ao Ministério Público por tratar do tema e aqui fazer uma menção especial à doutora Sandra, que é a madrinha da rastreabilidade, a pessoa que fez tudo isso acontecer aqui no Espírito Santo. A minha fala hoje vai ser bastante breve e eu vou tentar... Trouxe até o celular aqui para fazer o controle do tempo, que eu já estou vendo Magalhães ali me olhando, e ele sempre puxa a minha orelha porque eu falo demais, então eu vou tentar ser mais breve hoje, Magalhães. Eu vou falar um pouco do que foi o histórico, vou correr o risco de ser repetitivo aqui e repetir um pouco das palavras da doutora Sandra, mas acho que é importante a gente resgatar um pouquinho da história, de como que esse processo todo da rastreabilidade ele aconteceu, contar um pouquinho das exigências do que é para o produtor rural e para os outros entes da cadeia e falar um pouco do que é o papel dos diversos órgãos que compõem o Sistema SEAG na implementação desse processo como um todo. Então, vamos lá. Então, pessoal, como a doutora Sandra já colocou, tudo se iniciou em função dos resultados dos programas de monitoramento de resíduos de agrotóxicos. Então, aqui o Ministério Público recebia os resultados desses programas, então, de quando, em vez desses programas, visitavam pontos de comércio, coletam a banana, coletam a alface, coletam a verdura, a fruta ou a hortaliça e encaminha para análise quanto aos resíduos de agrotóxicos. E muitas vezes eram percebidas não conformidades. O que é isso? Quer dizer que algum desses produtos nesses produtos analisados, foi utilizado algum agrotóxico proibido ou algum agrotóxico acima do limite permitido por lei. E aí, sem a rastreabilidade, não era possível saber quem era o produtor responsável por aquele produto. E aí, de posse dessa constatação, a doutora Sandra, lá no ano de 2016, chamou os diversos entes que compõem a cadeia produtiva das frutas, verduras e hortaliças aqui no Espírito Santo e falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque os supermercadistas disseram, olha, eu não produzo, mas quem é que produz? Não sei. Eu compro de alguém que eu não consigo identificar, eu compro de várias pessoas. E aí, diante dessa situação, foram feitos dois encaminhamentos. Um primeiro acordo foi feito com o comércio varejista, que fez os termos de ajustamento de condutas, se comprometendo a cobrar a rastreabilidade dos seus fornecedores. Então, uma rota da cadeia produtiva, que era a rota que passava pelos grandes atacadistas, pelos grandes intermediários, ela foi
atingida pela exigência da portaria, ela foi alcançada pelas exigências da portaria. A outra rota, que é aquela do agricultor familiar, do pequeno agricultor, ela ficou de fora, que passa pelo SEASA, ela ficou de fora. E aí esses diversos atores que são ligados à cadeia produtiva das frutas, verduras e hortaliças, principalmente do pequeno produtor rural aqui do Espírito Santo, foi chamado a pensar o que fazer. E aí a resposta que a gente ofereceu ao Ministério Público foi a construção da portaria 001 de 2017. E aí participaram da construção dessa portaria, como eu falei aqui, os diversos atores que compõem a cadeia produtiva, tanto público quanto privados. Então, participaram à época, eu representando a SEAG, representantes do INCAPER, do IDAF, do SEASA, né, participou ativamente do processo de construção da portaria. Participaram também representantes da agricultura patronal do Espírito Santo, a FAES, representantes da agricultura familiar, como a FETAIS, empresas privadas, né, diversas, a Pomar participou ativamente, e outras tantas, o Extrafrute. Tivemos, então, poder público, né, sociedade civil organizada, instituições públicas e privadas envolvidas na construção desse projeto, dessa normativa. Então, toda a cadeia produtiva se envolveu diretamente na construção dessa portaria. E aí, tudo isso aconteceu lá no ano de 2016 e parte de 2017, e aí, a partir de 2017, a partir dessa portaria conjunta SEAG-CESA 001 de 2017, a rastreabilidade se tornou obrigatória. Num primeiro momento, ela escalonou alguns produtos que seriam obrigatórios num prazo de 6 meses, e depois, outros produtos, num prazo de 12 meses. Então, a portaria ela foi publicada em 24 de novembro de 2017 e passou a vigorar de forma integral no Espírito Santo para todos os produtos, toda fruta, legume e verdura produzido no Espírito Santo, produzido, comercializado ou processado no Espírito Santo. Ela se tornou obrigatória a partir do dia 27 de novembro de 2017. E a quem se aplica a portaria? Basicamente a todos os entes da cadeia produtiva, o produtor rural, né, as propriedades rurais, as unidades de consolidação de lote, então aquelas pessoas que compram do produtor rural para formar lotes, né, ou juntar grandes volumes, os estabelecimentos que beneficiam, manipulam ou processam, né, frutas, hortaliças e verduras, as demais etapas da cadeia produtiva, ou seja, transportadores, atravessadores, distribuidores, comerciantes e, por fim, o comércio varejista. Então, todo mundo que compra, vende, produz ou intermedia a venda de fruta, verdura e hortaliça no Espírito Santo, ele passa a ser alcançado pela portaria da rastreabilidade. Mas o que é rastreabilidade de fato? O que vem a ser isso? Para fins da portaria, rastreabilidade é o conjunto de procedimentos que permite identificar a origem e acompanhar a movimentação da fruta, verdura ou hortaliça ao longo da cadeia produtiva até chegar ao consumidor final, saindo do produtor até chegar às mãos do consumidor final. E aí, para isso, foram criados e estabelecidos, identificados alguns elementos de informação e alguns elementos gráficos que permitem fazer essa identificação ao longo da cadeia. Como a doutora Sandra falou antes de mim, isso não é um processo fácil. Trabalhar a portaria da rastreabilidade, trabalhar a construção de informações, não foi um processo fácil, porque ela implica na necessidade de mudança. O ser humano, de uma forma geral, ele é resistente à mudança, mas especialmente o produtor rural, ele é ainda mais resistente à mudança. Então, garantir que a gente tratasse de um tema tão complexo, garantir que a gente tratasse de algo tão delicado que envolve, assim, utilização de sistemas, utilização de informações, trabalho de escritório, que muitas vezes não é o trabalho cotidiano deles, era algo complexo. E aí, algumas diretrizes foram pensadas à época.
o grupo de trabalho, todo aquele grupo de trabalho que foi responsável pela elaboração da portaria, que eu coloquei sociedade civil, poder público, né, empresas públicas e privadas que sentaram para construir a portaria, a gente se cercou de algumas preocupações e de algumas precauções. Primeiro, garantir que a portaria fosse estabelecida de forma que permitisse identificar a origem do produto, mas da forma mais simples possível. Então, garantir a rastreabilidade, garantir as informações suficientes para atender a portaria, o que dizia a portaria, mas da forma mais simples possível. Então, o mínimo possível de informações, o mínimo possível de exigências para o produtor rural, para que esse processo, que é complexo, esse processo de mudança que é complexo, acontecesse da forma mais tranquila possível. E aí um outro elemento importante é que a gente estabeleceu na portaria que não fossem padronizados métodos e nem elementos ou ferramentas utilizadas para o registro das informações. Então, não é obrigatório o uso de caderno de campo. É importante que o produtor tenha informações sobre sobre o seu manejo, é importantíssimo que ele tenha informações sobre lotes e quantidades produzidas, sobre datas de colheitas, informações sobre aquilo que ele utiliza na sua lavoura, né, o manejo da sua lavoura cotidiano, mas a gente não estabeleceu uma forma única, um padrão único a ser utilizado pelo produtor. Então, fica facultado ao produtor o registro dessas informações da forma como ele achar mais simples. E também não foi padronizado a forma como ele ia identificar os seus produtos. Então, a época da portaria, houve muita desinformação, muita apreensão por conta de algumas informações sobre a necessidade de uso de sistemas informatizados, sobre a obrigatoriedade de uso de sistemas informatizados, o que não aconteceu. Como a doutora Sandra colocou, a nossa portaria, a nossa legislação, ela estabelece que o produtor ele precisa ter uma etiqueta que acompanhe o produto ao longo da cadeia produtiva. E essa etiqueta ela pode ser da forma como o produtor quiser. Ela pode ser uma etiqueta impressa numa impressora térmica, com código de barras, com QR Code, ok? Mas ela pode ser uma etiqueta à mão, escrita numa folha de papel, de caderno, que o produtor afixe na sua caixa. Também atende a portaria. Então, não estabelecemos métodos ou formas padronizadas para garantir essas informações. E aí, rótulos, etiquetas, tudo isso facultar a forma como ele quer colocar. E aí, o que o produtor precisa efetivamente atender ou fazer para atender a portaria? Aqui tem alguns passos. Primeiro deles, e aí é importante a gente frisar o seguinte: a portaria em si, ela não trouxe exigências adicionais ao produtor. Talvez a única exigência adicional seja a necessidade da etiqueta. As demais exigências, e algumas delas eu vou colocar aqui, já eram exigências que a legislação já trazia. O produtor já era obrigado a fazer isso. Por exemplo, seguindo passo a passo do que o produtor rural precisa fazer para se adequar à portaria. Primeiro passo, emitir a nota fiscal. Isso já era uma exigência anterior. Toda e qualquer relação comercial no Brasil, ela precisa ser acompanhada pela emissão da nota fiscal. Então, o produtor rural, ele precisa, o primeiro passo para garantir a rastreabilidade, emitir a nota fiscal. Segundo passo, manter registro das quantidades produzidas e comercializadas. Então, toda vez que ele colheu um lote de banana, um lote de alface, uma quantidade de tomate, ele precisa garantir de forma inequívoca o registro daquela quantidade. Hoje, no dia 18 de novembro de 2025, eu colhi 300 quilos de tomate. Então, ele mantém esse registro, né, essa informação guardada em registro, e ele precisa manter isso por pelo menos 24 meses. E aí estabelecer lotes, porque se ele tem, e aí uma característica da agricultura, muitas vezes o agricultor tem canteiros diferentes, talhões diferentes, né? Às vezes até propriedades diferentes. Toda vez que ele colhe uma determinada quantidade de produto de um talhão, ou de um lote, ou de uma propriedade, ele precisa consolidar um lote de forma diferente dos outros para garantir a informação, né, da rastreabilidade.
O terceiro ponto seria identificar os produtos por meio de uma etiqueta com caracteres alfanuméricos ou qualquer outro sistema que permita identificar de forma inequívoca os produtos e os seus lotes. E aí, assim, terminou de produzir seus 300 quilos de tomate, ele vai colocar isso em caixas, em sacos, na forma como ele comercializa, e cada uma dessas embalagens, caixas, sacos, enfim, precisa ser acompanhado por uma etiqueta. Então, ele precisa garantir que cada uma dessas caixas, desses invólucros, seja acompanhado por uma etiqueta. E, por fim, a última exigência do agricultor, ele precisa guardar as notas fiscais e os receituários agronômicos. Todas essas, né, à exceção da etiqueta, como eu falei, já eram exigências que o produtor rural tinha normalmente, né, na sua produção. E aí tem uma informação que é particularmente interessante, que assim, é uma das características da agricultura. O uso do produto agrotóxico ele não é proibido no Brasil. Assim, as pessoas, o agrotóxico não é uma substância proibida. O produtor ele tem livre acesso ao agrotóxico, mas são substâncias de comercialização controlada, assim como são os antibióticos. Para você comprar um antibiótico, você não chega na farmácia e pede lá o antibiótico. Você precisa ir ao médico, o médico precisa te recomendar, te dar uma receita, e aí você, com base, de posse dessa receita, você vai à farmácia e compra o antibiótico. O agrotóxico é a mesma coisa. Para você comprar um agrotóxico, você precisa visitar um profissional técnico, um engenheiro agronômico, um profissional habilitado, né? E aí esse profissional que faz a recomendação da receita do produto e da forma do produtor utilizar esse produto. Acontece que a gente tem no Brasil um grande número de profissionais, a sua maioria é composta por pessoas muito sérias, muito comprometidas com o seu trabalho, que querem realmente fazer o trabalho da melhor forma possível. Mas existem também alguns poucos que querem vender. E assim, normalmente é muito comum eles acabarem recomendando, esses profissionais acabarem recomendando algo que vai dar dinheiro para eles e não, talvez não é necessariamente resolver o problema do produtor. Ou, ou faz uma receita sem a devida orientação técnica. Sem a rastreabilidade, esses profissionais eles simplesmente não existiam no mercado. Ninguém chegava até eles, porque o técnico recomendou um produto que era proibido, um produto inadequado para uma determinada cultura, o produtor usava, botava esse produto no mercado e se esse produto fosse coletado, enviado para a amostra e a análise, o laudo desse incompatível, com não conformidade, ninguém ia saber quem produziu e muito menos quem foi que recomendou. Com a rastreabilidade, tudo isso muda. Então, tanto o produtor que foi responsável pela produção daquele produto com problema, ele passa a ser identificado e responsabilizado, e o técnico que recomendou esse produto, que deu acesso a esse produtor, aquele agrotóxico utilizado de forma incorreta, ele passa também a ser responsável. Ele também pode ser alcançado, né, pela legislação. Então, todos passam a ser responsáveis por aquele produto que está ali produzido. Então, o técnico o técnico que antes fazia, aqueles maus profissionais que receitavam algum produto só para ter um lucro maior, ele passa agora a fazer isso com muito mais cautela, porque ele sabe que ele pode ter problema lá na frente. Então, a rastreabilidade, ela traz um elemento importante também para a questão do custo de produção. Ajuda na saúde do agricultor, ajuda na preservação do meio ambiente e ajuda também a produzir de forma mais eficiente sob o ponto de vista econômico, porque ele não vai gastar mais o produto, assim, de forma um produto desnecessário. E aí, com a rastreabilidade, a gente consegue identificar também os maus profissionais que estavam envolvidos aí na cadeia produtiva. E aí, pois não, pode falar. Para identificar? Então,
Coletado o produto, né, no ponto de comércio, esse produto é encaminhado para análise, percebida alguma não conformidade, aí no caso, produto utilizado acima do padrão permitido, ou produto proibido para aquela cultura, produto não homologado para aquela cultura, é percebida a não conformidade e aí chega-se até a lavoura. E aí, assim, vai fazer o processo de apuração. Olha, você recebeu aqui a recomendação estava para utilizar tantas partes por litro, enfim, só que aí você utilizou de forma equivocada. Então, a responsabilidade é do produtor e não do técnico que recomendou. Por isso é importante a gente os órgãos, né, os diversos órgãos, chegarem até a propriedade para fazer essa apuração. O que aconteceu de fato? O problema aconteceu por uma receita que te induziu a errar, ou o erro foi seu, né, de fazer. E é muito comum que o erro aconteça por parte do produtor. Né? Como eu falei, existem maus profissionais que recomendam coisas erradas, mas acontece também muito do produtor, por desinformação, né, por falta de assessoria técnica, ele acabar. O técnico me recomendou aqui utilizar uma parte para cada 100. Eu vou colocar logo 3 partes para 100, eu vou colocar mais, que é para garantir o resultado. Só que isso não é assim, né? Ele se expondo ao risco, e expondo a nós todos ao risco. Então, mas é possível sim identificar. E aí a gente estava falando das etiquetas, né, da exigência da etiqueta. Quais são as exigências, quais são as informações que precisam constar na etiqueta para o produtor atender a portaria? O nome do produtor, o CNPJ ou inscrição estadual, o endereço da propriedade, o nome do produto, e aí no caso assim, o tomate, a banana, a manga, a variedade desse produto é o tomate cereja, é o tomate salada, é o tomate italiano, a banana prata, a banana maçã. Então, o nome e a variedade, a data da colheita e o número do lote, que pode ser a própria data, né? Depende do produtor, do volume produzido. E aí, como eu falei, eu trouxe aqui alguns exemplos, não quer dizer que as etiquetas estejam corretas, mas aí eu trouxe só alguns exemplos para a gente ver, para ilustrar o que podem ser as etiquetas. Aqui uma etiqueta impressa numa impressora térmica, aqui também uma outra etiqueta impressa, decorrente de um sistema informatizado, com QR Code, com tudo, e aqui uma etiqueta impressa num computador comum, numa folha de papel A4, né? Atendidas essas informações aqui, né, que a portaria estabelece, a forma como o produtor vai chegar a essas informações, tanto faz. Então, todas essas etiquetas, se elas atenderem as informações necessárias, elas atendem a portaria da rastreabilidade. E aí, o que ganha-se com isso? O que o produtor ganha? O que a sociedade ganha com a rastreabilidade? Maior segurança nos alimentos, né? Porque aí assim a gente diminui o risco de uso inadequado ou do uso de produtos proibidos, menores riscos à saúde e ao meio ambiente, como eu falei. Produtores rurais estão expostos, sujeitos ao risco pelo uso inadequado, mas a gente também. E aí, esse uso inadequado, uso acima do limite, parte do produto vai para o córrego, vai para o rio, e aí chega, né, até as nossas torneiras também. Então, é bom para todo mundo utilizar de forma correta. Menores custos de produção e, consequentemente, eventualmente, um preço menor também dos nossos produtos, a diferenciação e promoção do produtor. E aí uma informação interessante, a rastreabilidade hoje é uma exigência para fins de saúde pública, né, para fins do controle do uso de agrotóxicos, mas ela nasceu de um processo de diferenciação de mercado. Muitos produtores, no passado, faziam a rastreabilidade para dizer, olha, o responsável por essa manga que está chegando aqui na sua casa, por esse morango, por essa banana, sou eu, para estabelecer uma marca, né, para ter uma diferenciação. Então, com a rastreabilidade, é possível a gente saber que o seu José Manuel é quem produz uma banana que é mais doce que as outras. O seu Pedro é quem produz um morango que é melhor que os outros. Então, a rastreabilidade permite nisso também. E aí, por último, ela permite também, ou ela estimula também, a questão da conscientização do consumidor. E aí é muito importante, dentro dos nossos desafios e encaminhamentos, acho que é muito importante a gente chegar ao ponto de levar o consumidor a exigir a rastreabilidade. O dia que a gente tiver
consumidores engajados nessa luta de chegar no supermercado e falar, mas cadê a rastreabilidade aqui? Eu preciso que tenha rastreabilidade, porque é algo bom para mim, a gente vai dar um salto, né, gigantesco em torno da universalização da rastreabilidade, porque nada é mais efetivo do que o ajuste do mercado, a gente exigindo assim, olha, eu quero isso, porque a partir do momento que o consumidor passa a exigir, toda a cadeia produtiva vai precisar se adequar sob pena de falar assim, olha, eu fico fora do mercado, eu prefiro então, vou me ajustar, porque senão eu não consigo vender. E aí, assim, a gente precisa sensibilizar para os consumidores a se engajarem mais ativamente nesse processo. E aí, assim, pensando em cadeia produtiva, o que muda com a rastreabilidade? Para o produtor rural, ele precisa emitir a nota fiscal, elaborar as etiquetas para os produtos, então, para cada caixa, saco, etc., precisa ter uma etiqueta, e ele precisa guardar as notas fiscais e receituários agronômicos, né, utilizados lá, de todos os produtos utilizados no seu manejo. Para atravessadores intermediários, eles precisam exigir a nota fiscal do produtor rural, precisam exigir os elementos que garantam a rastreabilidade, no caso as etiquetas, e precisam guardar os registros de quantidades, de lotes, né, precisam guardar esses documentos. E os comerciantes também precisam, da mesma forma, exigir a nota fiscal, as informações da rastreabilidade e guardar os registros dos documentos, né, de quantidades e lotes comercializados. E aí as atribuições dos diversos órgãos que compõem o sistema SEAG. A Secretaria de Estado da Agricultura, qual que é o nosso papel nesse processo? Primeiro deles, né, que é formular, articular e garantir a gestão da política pública de rastreabilidade. Então, não somos o único, mas somos um ente responsável também pela política pública da rastreabilidade. Articular os diversos atores e instituições em torno da implementação da portaria, auxiliar nos processos de formação e capacitação, então ajudar a informar as pessoas, a educar os produtores, ou capacitar os produtores a implementar a portaria e dar visibilidade ao tema. Ela não tem um papel de fiscalizar, mas ela tem um papel, ela pode e deve cobrar dos seus comerciantes, né, dos seus produtores, a utilização da portaria. E tem feito isso, né? Tem a questão da exigência das cláusulas de rastreabilidade nos novos contratos, tem a fiscalização que acontece nos caminhões, tem as ações ostensivas da Comissão da Rastreabilidade, e tem também as ações de orientação que eles ajudam indo, visitando, um trabalho muito bem feito pela SEASA, de visitar propriedades rurais para orientar quanto à implementação da portaria. E ajuda também dando visibilidade ao tema e sendo parceiro nas diversas ações que são desenvolvidas, né, no âmbito aqui da nossa Comissão do Alimento Seguro, do FECIAT, etc. E aí, assim, já caminhando para os nossos finalmente, existe um conjunto de informações, de cartilhas, de folders, de materiais, de vídeos, que foram desenvolvidos com o objetivo de dar visibilidade ao tema. E aí eu trouxe aqui uma primeira cartilha que foi desenvolvida lá no ano de 2017, pela CAPES, em parceria com diversos outros órgãos, né, que explica todo esse processo, explica o que é a portaria, as exigências, o que compete a cada um, como o produtor pode fazer para se adequar, tem todas essas informações. Essa cartilha foi amplamente divulgada, muita gente recebeu o exemplar físico, mas o exemplar digital ele está disponível em diversos lugares na CAPES, inclusive também lá na biblioteca do Incapé, no site da SEAG. Pode falar, Rony. Bem, a gente até discutiu, né, na comissão, lá na nossa Comissão do Alimento Seguro, a necessidade de atualização da cartilha. Só que aí, assim, a gente chegou à conclusão de que existe ainda um número razoável de exemplares impressos, né? E aí, economicamente, não é razoável a gente fazer a atualização e desconsiderar o que já está impresso hoje. Mas, assim, a gente tem trabalhado no sentido de gerar outros materiais que possam, né, complementar essas informações. Muito bem. Acrescentando a sua fala, nós vamos fazer pequenos vídeos, né, para falar um pouco sobre a cartilha,
E aí a gente pode estar falando dessa atualização, né, e também o fluxo, já pronto, que elas vão apresentar a próxima palestra. Pessoal, só para fechar então a minha fala, deixa eu reforçar aqui, uma fala da Roberta, que aí falou da importância da Secretaria Municipal de Agricultura nesse processo. Você está coberta de razão. Se tem algo que eu acho que eu participo da discussão da rastreabilidade lá desde 2016, desde as primeiras reuniões com os agentes da cadeia, se tem algo que esses anos participando me ensinou, é que a melhor forma de fazer, de discutir questões complexas, e entre elas a rastreabilidade, é fazer isso juntos. A gente avançou muito, a gente conseguiu evoluir muito num tema que é complexo, difícil, como a doutora Sandra falou. Falar de rastreabilidade, falar de nota fiscal eletrônica, falar de receituários agronômicos, de caderno de campo, de responsabilização de limites de agrotóxico para produtores rurais que são muito diversos, produtores rurais que são doutores, muitos doutores trabalham hoje no campo, mas tem outros que são iletrados, tem outros que têm acesso à internet, outros não. Alguns nem falam português, então fazer isso numa diversidade de público tão grande é algo muito complexo. Mas a gente evoluiu muito, e a gente evoluiu muito graças assim, à capacidade de fazer isso juntos, ao fato de termos feito isso em muitas mãos. E aí, novamente, só reiterar aqui meu parabéns à doutora Sandra, que conseguiu fazer essa grande articulação e trazer esse grande conjunto de atores para fazer juntos, e aí assim a gente conseguiu evoluir. E assim, permanecemos à disposição para fazer juntos e continuar contribuindo para avançar, para a gente ter uma alimentação mais segura para nós consumidores e um padrão de vida mais seguro para os produtores rurais. Obrigado, gente.